diante do Cordeiro de Deus e cantam. Tua igreja e os anjos se prostram diante do teu trono. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus e cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, merecedor de toda glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Tua igreja e os anjos se prostram diante do teu trono. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus e cantam. Tua igreja e os anjos se prostram diante do teu trono. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus e cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda glória. Leve suas mãos ao Senhor e venha culpá-lo, oferecer seu culto de gratidão. Libere palavras de gratidão a Deus. Dia e noite, noite de incenso subirá. Dia e noite, noite de incenso subirá.
exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te Dia e noite, noite de incenso subirá. 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 Dia e noite, noite, dia. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que você venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que você venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem
Quem pode impedir o eterno? 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 O nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Você pode declarar isso na sua vida nessa noite? Diz assim pra ele, ó: quem pode impedir o eterno na sua vida? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Declare isso pra ele. Quem pode impedir o eterno? Ele vai fazer. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Declare isso nessa noite. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Ele é o leão da tribo de Judá. Declare. O nosso Deus é o leão, rugido com poder, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro, e os nossos pecados, todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem quer que todo joelho se dobrará diante dele, dá um brado. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, né? Ministério da Trigo Church, de um povo apaixonado, e como pastor dessa casa, eu me sinto privilegiado todas as vezes que subo aqui nesse púlpito para compartilhar algo daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Amém? E eu sei que esse é um tempo que Deus quer que a igreja se mova com ousadia. Amém? Mais do que crermos, nós precisamos declarar e manifestar de uma maneira ousada. A igreja precisa se manifestar de uma maneira ousada nesses dias, porque é muita coisa que tem acontecido, irmãos. Nós estamos chegando ao final de um ano, irmãos. Pensa que ano foi esse de 2020, amém? Eu tenho certeza que esse ano não foi fácil, só para mim, que estou aqui ministrando, mas esse ano foi um período muito complicado, cheio de muitas turbulências, de incertezas para todos nós, sim ou não? Não é verdade? Foi um ano diferente de tudo, mas contudo foi um ano de muito aprendizado, diante de tantas adversidades. Foram muitas adversidades que se levantaram. Gente, mas quem é que veio à casa do Senhor nessa noite aqui? Quem é que está aqui na casa do Senhor Jesus? Aleluia, você chegou até aqui, irmãos. Então você entende que diante de tanta coisa ruim que aconteceu, irmão, Deus nos escondeu, Deus nos guardou. Aleluia, glória a Deus. Diante de tudo que enfrentamos, irmãos,
O Senhor nos sustentou até aqui. Ele tem sido fiel, Ele tem guardado a nós, Ele tem Ele tem nos escondido debaixo das suas asas. Isso é maravilhoso. Também foi um ano de vitórias. Quantos aqui venceram esse ano aí? Foi um ano de livramento, foi um ano de cura, irmão. Foi um ano de tantas coisas. O Senhor nos ajudou, Ele nos escondeu, Ele nos conduziu. E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Acontece, irmãos, que diante de tudo que a gente enfrentou ao longo desse ano, eu não sei quanto a você, mas eu quero falar de mim nessa noite aqui. Foram muitos momentos em que eu me vi preocupado, ansioso, angustiado. Diante de tantas coisas, chegaram momentos, dias em que eu quis me desesperar, eu quis me angustiar, porque eu buscava uma resposta e eu não tinha. Eu queria ter o controle do dia da manhã e eu não podia, sabe? Então em alguns momentos desse ano, eu me vi muito ansioso, muito aflito. Talvez alguém possa se identificar comigo, amém? Eu cheguei a duvidar, a temer muitas coisas. Porque como seres humanos, irmãos, a nossa incapacidade de resolver coisas, sabe? Como seres humanos, a gente é tendencioso a querer ter controle de tudo, sim ou não? A gente quer controlar, sabe? A gente acorda planejando o nosso dia inteiro. A gente já determina que hora a gente vai tomar café, vou para o trabalho, vou resolver isso, vou pagar aquilo, volto para casa a tal hora, vou para a igreja a tal hora. A gente tem tudo programado, a gente quer ter controle de tudo, mas na hora que a gente é frustrado, na hora que alguma coisa vem, sabe, muda, desbaratina tudo, a gente fica perdido, a gente fica tentando se encontrar. Eu convivo com uma mulher, a minha esposa, a pastora Chara, maravilhosa, mulher de Deus, mas é uma graça, porque eu amo trabalhar de Deus na minha vida, e quando eu vejo Deus trabalhando na vida dela. Irmãos, a pastora Chara calminha, aqui na igreja, glória a Deus. Mas irmão, você pensa como a pastora Chara, ela bota tudo no seu devido lugar. Não sei se é coisa só da minha mulher, se também acontece na sua casa, Ela tem tudo ali muito organizado, e parece que nós homens somos sempre os mais bagunceiros, E ela está tudo ali, aí ela determina o dia, o que vai acontecer com as crianças, e onde vai levar, que hora vai levar para a natação, e etc, etc. E aí de repente acontece alguma coisa que frustra ela, muda os planos dela, não dá certo ela fazer nada daquele jeito, e aí ela fica incomodadíssima, e ela fica, eu digo, não murmura, vigia. E ela, mas é porque eu tinha tudo planejado. Eu digo, pois é, mas a gente vai fazer os nossos planos, mas Ele é que tem o controle de tudo. E se não deu certo do nosso jeito, glória a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe de onde Ele está nos tirando, nos livrando, e aonde Ele está nos conduzindo. Então, irmãos, é isso. Muitas vezes a gente fica nessa angústia, porque a gente, nessa incapacidade de resolver nossas questões, a falta de perspectiva diante de alguma situação que foge do nosso controle, vai nos deixando cada dia, cada vez mais ansiosos. E é isso que tem acontecido muitas vezes conosco nesses dias, diante de tantas questões dessa Covid, etc. Então descobrir que nós não temos domínio, a gente não tem controle, a gente não, não é nada, não é ninguém. Quando a gente consegue entender isso, sabe que o futuro não está nas nossas mãos, é o Senhor que é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Deus do amanhã, Ele já está lá, antes que a gente chegue, Ele já determinou tudo, nós não temos esse controle, e entender essa realidade, revela a nossa limitação. Entender que a gente não tem controle de nada, mostra o quão pequeno nós somos limitados, totalmente limitados e frágeis, seres humanos frágeis, amém, queridos? É isso que nós somos. E esse ano, irmãos, quantos de nós descobrimos que nós não somos autossuficientes? Porque, irmãos, esses tantos discursos dessas formações que agora profissionais têm, esqueci o nome específico agora, de coach, obrigado. Tantos cursos, eles vão ministrando a gente e vão dizendo que a gente precisa ser autossuficiente, que a gente precisa, ter o controle de tudo, que a gente precisa ter controle emocional e controle daquilo e controle daquilo outro, e aí vai enganando a gente, achando que a gente pode, ter a palavra ou a resposta para todas as coisas, e nós não temos.
Nós não temos controle absolutamente de nada. Pastor, mas o senhor quer dizer que a gente não pode se preparar? Devemos nos preparar. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer preparação, nós precisamos aprender a nos submeter à vontade do nosso Pai, que é soberano e poderoso, diante de qualquer situação. Amém? Então nós precisamos entender isso, queridos, que nós não somos autossuficientes. Nós não temos recursos em nós mesmos para superarmos todas as adversidades que se levantam contra nós. Quem é que tem aqui habilidade para resolver todo e qualquer problema? Quem é que tem a resposta aqui para qualquer situação? Quem é que tem a receita para qualquer tipo de enfermidade? Não tem. Amém? Não tem. O protocolo para o Covid, até hoje os médicos ainda estão tateando, porque um acha que é aqui, outro acha que é ali, e até agora ainda está todo mundo aprendendo. Não é verdade? Então assim, nós não sabemos, nós não temos todos os recursos. Essa é a verdade. E essa pandemia, irmão, que nós enfrentamos esse ano, ela alarmou o mundo. Ela sacudiu as nações, né? Nós entendemos que uma permissão de Deus, para quê, pastor? Para que todo mundo, todas as nações mais ricas, sabe, as nações mais humildes, todos nós pudéssemos entender a nossa vulnerabilidade, irmãos. Mostrou o quão sensíveis nós somos. É isso que essa pandemia veio me mostrar e veio mostrar a todos nós. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos deu vitória, amém? Glória a Deus. E o que nos consola, irmãos, é saber que desafios seguidos de superação é algo comum na vida do povo de Deus ao longo da história. Se a gente pegar a Bíblia, você vai sempre perceber que a igreja do Senhor Jesus, ela está passando por desafios, situações que se levantam, mas aí Deus vai dando estratégia, aquele povo vai superando, vai vencendo, vai passando e vai avançando como igreja, amém? Essa é uma coisa natural da igreja, então isso precisa trazer para o nosso coração um certo nível de consolo, amém? Isso aqui não aconteceu só para a nossa geração, não. Muitas coisas aconteceram em gerações passadas. E Deus não mentiu para nós, amém? Ele não falou para nós, Ele não nos prometeu a ausência de problemas. Deus não disse que nós estaríamos aqui na terra agora como filhos e não teríamos problema, não enfrentaríamos situações difíceis, ou enfermidades, ou pandemias. Ele não disse, Ele disse, preste atenção, nos últimos dias vão vir sobre vocês situações difíceis de perseguição, de enfermidades, de pestes vão assolar, tantas situações vão acontecer. Deus não mentiu para nós, Jesus não mentiu para nós. Mas e qual é a resposta, pastor? Ele disse uma coisa: em todas essas situações eu vou estar com vocês. Em toda e qualquer situação, em qualquer lugar, eu vou estar presente. Eu vou ser a mão a te esconder, a te sustentar, a te proteger, a te livrar. Essa é a promessa de Deus. Vocês vão passar por pandemias, mas vocês irão passar. Essa é a palavra dele. Eu vou esconder vocês. Aleluia. Ele vai estar conosco todos os dias. Jamais vai nos abandonar. Amém, queridos? Quantos creem que Jesus jamais vai nos abandonar? Aleluia. A gente precisa ouvir uma palavra que o apóstolo estava falando aqui. Ei, às vezes a gente está tão inquieto, né? E eu não vim aqui para julgar que eu sou superior ou que eu estou tranquilo a respeito disso, não. Todos nós, numa medida maior ou menor, a gente fica, sabe, preocupado, inseguro, né? Que alguém venha adoecer, de perder alguém, um ente querido, uma pessoa mais idosa, alguém que tem algum tipo de enfermidade já, enfim. A gente fica inseguro, né? Não vim aqui dizer que não, mas deixa eu dizer uma coisa, a gente precisa ouvir uma palavra dessa, para que a gente possa, sabe, cair os créditos. O apóstolo subiu aqui e dizer assim: gente, vamos aqui, os nossos dias estão escritos aonde? No livro da vida. Deus escreveu todos os nossos dias, amém? Ele escreveu todos os nossos dias. Será se lá quando ele estava escrevendo nos nossos dias, ele não sabia que a Covid estaria acontecendo? Na sua onisciência, Deus sabia. Então, irmãos, está escrito. Então não tem como fugir. Nada pode fugir. O controle, a palavra, a decisão daquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Então por que nós vamos andar inquieto, ansioso? Você está entendendo? Igreja, vamos entender que Ele já declarou a nosso respeito. E nós estamos o quê, pastor? Seguros nele. Amém?
Glória a Deus. E assim, irmão, em várias narrativas bíblicas, nós podemos perceber Deus pelejando pelo seu povo. Não é o povo, irmão, que luta, é Deus que vai dando o livramento para o povo. A gente vai percebendo Deus guardando o seu povo, vencendo guerras, batalhas pelo seu povo. Amém? Então nós podemos estar seguros, porque nós não estamos sozinhos, aleluia. Então diante disso eu gostaria de ler, para não ficar nas minhas palavras, um texto. Primeiramente eu vou ler um texto que está em 2 Crônicas capítulo 20. Quem trouxe Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Aleluia. 2 Crônicas capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Eu queria que colocasse a versão NVI, tá bom? Que é a versão que eu registrei aqui, por favor. 2 Crônicas capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Pode acompanhar a Bíblia comigo, por favor. Diz o seguinte: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? E a eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Eu quero ler isso de novo. Presta atenção, versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. O que é que cabe a nós como igreja? Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Versículo 18.
É uma leitura um pouco mais extensa, mas eu creio que todo mundo está entendendo. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha a canção desse povo aqui, ó. Olha o que esse povo ia cantando aqui, ó. Eles estavam indo para a guerra. Sabe qual era a canção que estava saindo dos lábios deles? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O amor de Jesus não era apenas quando tudo estava bem, tranquilo, seguro. O amor do Senhor era no período de guerra, no período de perseguição, de enfermidades, de pestes. É nesse período que nós precisamos nos levantar como igreja, dando graças ao Senhor para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os inimigos da igreja, do povo de Deus, que se levantem em adoração, confiantes no Senhor, todos eles serão envergonhados, derrotados. É isso que está na palavra de Deus. E o versículo, agora eu quero pular lá para o versículo 30 para encerrar essa leitura aqui. E no versículo 30 diz assim, ó: e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O que é que aconteceu aqui, pastor? O exército inimigo, aqueles que se levantavam, tramavam para tomar, para destruir o povo de Deus, para tomar posse das terras do povo de Deus. O que é que aconteceu? Eles, quando ouviram o som da adoração, quando eles ouviram o clamor da igreja, eles entenderam: eles não estão sozinhos, nós não estamos pelejando contra um povo, nós estamos pelejando contra um Deus que é santo e é poderoso. Eles entenderam isso e eles ficaram completamente desbaratinados. E eles começaram a fugir, e eles começaram entre eles mesmos, sabe, a se degladiar. E a verdade é que o povo de Deus viu um exército todo no chão, destruído, e eles precisaram levantar quantas vezes, quantas espadas eles precisaram levantar? Nenhuma, porque as nossas guerras não são nossas. Aleluia! Ei, as guerras que você está enfrentando, é o Senhor que vai trazer vitória para você, é Ele que peleja por você. Todo inimigo que se levanta contra a igreja do Senhor, Deus está ali em posição para trazer livramento para o seu povo. Aleluia! Aleluia! Irmãos, esse povo estava entrando nessa guerra. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para esse texto, me perdoem mas eu não podia encerrar antes, tinha um contexto inteiro aqui. E quando eu leio esse texto, eu observo que o rei Josafá, ele percebeu algo, ele reconheceu algo. Nossa, um exército inimigo, ele vai vir contra nós. E esse exército inimigo, ele era muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso do que o seu exército. Ele reconheceu que ele não tinha capacidade, irmão. Ele não tinha arma suficiente, ele não tinha homens suficientes para ele se defender, para ele se colocar de frente daquele povo. Ou seja, ele estava em desvantagem, ele não tinha capacidade alguma de resistência diante daquele povo inimigo. E aí o rei entendeu isso, ele estava vulnerável, ele reconheceu que seus recursos não seriam suficientes. Então, irmão, seu exército ia ser fichinha,
não conseguiria resistir. Vocês estão conseguindo entender que ele olhou humanamente e ele concluiu isso? Ele entendeu, irmão? E é aquilo que como igreja nós precisamos entender. Porque, irmão, a gente olha para os inimigos e a gente reconhece que a gente não tem capacidade, a gente não tem habilidade, a gente não tem conhecimento necessário para tratar com ele, para lidar com ele, sabe? E aquele homem entendeu isso. Mas qual foi a postura dele? Ele entendeu que ele humanamente, sabe, fisicamente, belicamente, através das armas, ele não daria conta. E o que é que ele fez? Eu não vou conseguir. Então, irmão, aquilo que eu não vou conseguir, da maneira que eu sei que humanamente a minha estratégia não tem o que eu fazer, eu vou recorrer a quem pode todas as coisas. E aí o que ele faz? Ele corre, ele clama pela intervenção divina. Ele precisava de um milagre, irmão, para obter aquela vitória. E é isso que ele faz. E diante desse entendimento, a palavra diz que Josafá, ele vai buscar o Senhor. Diante das guerras, qual é a nossa postura como igreja? A gente precisa buscar a quem, irmão? Ei, quando nós entramos em guerras, em batalhas, em situações, irmãos, eu falo por mim mesmo. A primeira coisa, a primeira atitude que nós tomamos é querer tomar satisfação, para que a gente quer resolver a parada. Sabe, a gente quer procurar saber o que é que está acontecendo, quem foi que falou, o que foi que aconteceu, quem é que está se levantando aqui. A primeira coisa que a gente quer fazer é resolver dentro da nossa capacidade humana. Ah, não vai ficar barato não, eu vou lá e vou resolver do meu jeito. Sabe, eu vou tomar as minhas providências. Eu não vou ficar calado só assistindo. A gente quer resolver do nosso jeito. Mas a gente precisa entender, irmãos, que muitas e na maioria das vezes, ou certamente em todas as vezes, por mais preparado que possamos nos julgar, a gente precisa entender que nós nunca conseguiremos romper, vencer, resistir, permanecer, prevalecer pela nossa habilidade humana. Ei, nós somos falhos, limitados. Nós não sabemos de todas as coisas não, irmão. Nós não teremos respostas para todas as coisas. E como filhos de Deus, nós precisamos entender que diante de qualquer guerra que se levante, a nossa primeira atitude é fazer o que, pastor? É buscar a intervenção do Pai. É recorrer àquele que sabe de todas as coisas. Irmão, se a gente tem um Pai que cuida, que guerreia as nossas lutas, sabe, por que é que eu vou querer resolver na minha estratégia medíocre? Não, eu preciso clamar a Ele. Então, irmãos, presta atenção. Tem muitas vezes que a gente está falando demais, a gente está desperdiçando tempo, a gente está ferindo ou está sendo ferido, e quando a nossa atitude deveria ser estar dobrando os nossos joelhos e orando, quando nós deveríamos estar guerreando no joelho, sabe, guerreando no Espírito. E aqui esse homem, Josafá, entendeu. Ele precisava de um milagre. Humanamente seria impossível. Ele recorreu ao céu. Quantos de nós aqui nessa noite precisamos de um milagre? Enquanto você estiver se debatendo com as suas habilidades, com as suas estratégias humanas, você não vai tomar posse da vitória. E Deus diz nessa hora, nessa noite, para nós como igreja: ei, clama a mim. Ei, lembra que eu estou aqui disponível e disposto a guerrear e te entregar a vitória. Por que você está sofrendo, perdendo tempo? Dobra os joelhos e clama a mim, eu vou te responder. Sou eu quem vou vencer por você. Quanto tempo você já perdeu e você ainda não entendeu que não vai conseguir sozinho? Quantos precisam do Senhor? Quantos são dependentes do Senhor? Quantos já reconheceram que não tem como dar um passo se Ele não for à frente? A minha oração todos os dias: Deus, eu quero estar onde o Senhor está. Deus, eu quero entrar em lugares onde o Senhor está à frente. Deus, tudo que eu for fazer, se o Senhor não estiver comigo, me tira. Eu não quero permanecer em nada que o Senhor não seja o guarda, que o Senhor não seja a palavra, que o Senhor não seja a inspiração, que o Senhor não seja a direção. Você está entendendo? Isso é o que, pastor? Entendimento de dependência.
é depender completamente. Irmãos, e diante desse entendimento, a palavra diz que Josafá buscou o Senhor. Ele reconheceu que diante daquela realidade não haveria outra saída. A sua dependência é única e exclusiva de Deus. A igreja precisa aprender que nós somos completamente dependentes. Não tem outro nome que nós vamos clamar. Não tem outro Deus que possamos recorrer. Jesus Cristo é a única porta, é a única saída, é a única resposta. Aleluia. E a palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre um dos levitas, e através deles, Deus falou a Josafá e a todo o povo de Judá. O que é que Deus falou àquele povo? Ei, povo, vocês estão preocupados com o quê? Essa guerra não é de vocês, essa guerra é de Deus. O levita disse: por que é que vocês estão aflitos? Ei, rei, não temas o tamanho do exército que se levanta contra você. Essa guerra não é natural, essa guerra é espiritual. É uma guerra espiritual. Porque, meus irmãos, ainda que uma guerra se estabeleça no reino físico, ela nasce em primeiro plano no reino espiritual. Sabe de uma coisa? Tudo aquilo que nós estamos vendo hoje aqui, ó, no físico, antes já foi travado no espiritual. Já começou nas regiões celestiais, irmãos. E se a guerra começou lá, não vamos resolver. Quem está entendendo? Quem está acompanhando aqui? Irmão, se a guerra começou lá, você entende que nós não temos como resolver aqui na terra. Soluções humanas não serão suficientes. Não vai ser suficiente. É no reino do Espírito que faremos o maior nível de conquista. Que é isso, pastor? É verdade. Você quer prevalecer diante de uma luta? Entenda que não são armas aqui físicas, naturais, armas espirituais, porque a guerra começou lá. Enquanto você prevalecer em oração, em intercessão, proclamando a palavra de Deus, profetizando, é quando você vai prevalecer e vai ter um maior nível de conquista. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, irmãos, aos Efésios, que a nossa luta ela não é contra carne e contra sangue. Ei, nossa luta não são contra pessoas. Os nossos inimigos não são os nossos irmãos, não é o patrão. O nosso inimigo, irmão, não é, sabe, o assaltante, sabe, não é a facção, não é o político. Ei, não são os nossos inimigos, não. Nossa luta não começou aqui, vocês estão entendendo? Nossa luta começou lá na região. E Efésios 6,12 diz o seguinte: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses são os inimigos. Assim, meu irmão, se a nossa luta é contra essas forças espirituais do mal, nossas armas não podem ser meramente carnais. Nós não vamos prevalecer com as nossas estratégias humanas. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5 diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não é isso. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia! As nossas armas não são humanas, ainda condição de homem, mas nós não podemos usar recursos humanos, sabe, superficiais, que não tem efeito. E o que é que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos, irmãos, guerrear nas regiões, sabe, espirituais, celestiais. É aqui onde nós vamos guerrear. Por quê? Porque a nossa oração, o clamor, o choro da igreja vai destruir fortalezas, vai destruir enfermidades, pandemias, seja o que se levante. É o poder da oração da igreja profetizando todos os dias. Você entende que Josafá venceu uma guerra cantando? Quem entendeu que Josafá venceu uma guerra cantando? Que canção você tem liberado para os céus nesses dias? Ei, irmão, tem dias que a gente não consegue cantar, mas deixa eu dizer uma coisa: você precisa redobrar as forças, erguer os braços, sabe, dobrar os joelhos e dizer: eu não consigo orar, talvez eu tenha uma guerra para ler a palavra, mas começa a liberar uma canção.
Nos dias mais difíceis da minha caminhada, Deus me levou a canções que quebraram estruturas de opressão e de medo. Porque Deus disse: você só precisa cantar, Josafá. Ei, igreja, você só precisa cantar. Você só precisa adorar. Você só precisa atrair a glória. Ei, você só precisa atrair a presença de Deus. E o que mais, pastor? Deus assume o controle. Aleluia. Em toda a Bíblia, irmão, a gente vai vendo relatos do povo de Deus vencendo guerras aparentemente físicas com armas unicamente espirituais. Quer dizer, pastor, que a igreja consegue vencer guerras físicas usando armas espirituais? Sim, é verdade. Mas quem está dizendo isso? É a Bíblia. Josafá já venceu a primeira cantando. Aleluia. Você vai ver que Josué venceu tocando instrumentos. E o brado do povo foi o que derrubou uma muralha lá em Jericó. Eles não usaram instrumento para derrubar muralhas, não. Olha o que aqui diz em Josué capítulo 6 versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Vocês entenderam que eles não usaram nenhuma arma humana? Foram armas espirituais que destruíram, sabe, fortalezas físicas que seria impossível. Aleluia. Irmãos, Deus é um Deus tremendo. O nosso Deus é um Deus poderoso. Sabe o que é que Deus mais ama conosco como igreja? Nos surpreender. Porque quando Ele percebe que a gente está dizendo assim: eita, aqui não tem condição não, aqui é muito difícil. Aí Ele diz: não olha para isso, agora olha para mim. Ei, agora você vai começar a entender que você serve a um Deus que é poderoso e é um Deus de impossíveis. Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Porque aquilo que é impossível ao homem não é impossível para Deus. Não é impossível para Ele. Outro exemplo que a gente encontra na Bíblia: Gideão e os 300 venceram 300 homens. Foram capazes de vencer 22 mil homens. Pastor, eles usaram armas nucleares. Porque não é possível 300 homens prevalecer contra 22 mil homens. É impossível, pastor. É verdade, humanamente, irmão, no braço, com lanças, com espadas, com escudos, seria impossível. Mas como foi que eles venceram? Eles trocaram trombetas, eles gritaram e quebraram jarros de barro. Onde é que está isso, pastor? Juízes capítulo 7, versículo 19. Diz assim, ó: Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. E assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em todo o acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Irmãos, em todos os textos que você for lendo, você vai percebendo que Deus faz a parte dele, mas Deus está dizendo assim, ó: e cada homem ficava na sua posição. Você está entendendo? Que não é só orar, não é só profetizar, mas tem um lugar que você tem que permanecer como igreja. Nós precisamos permanecer em uma posição. E que posição é essa? De confiança. Porque nós vamos estar de frente para o inimigo, nós vamos estar usando armas espirituais, mas Deus está dizendo: não duvida, não tenha medo, porque os teus olhos vão contemplar os teus inimigos fugirem, baterem retirada com medo. De mim, pastor? Não, do Deus que eu sirvo. Aleluia. É do Deus que eu sirvo, que é poderoso. E nós, irmãos, que armas temos usado para vencer nossas guerras? O que é que nós temos feito para vencer nossas guerras? Porque ao longo desse ano, irmãos, a nossa fé, ela tem sido provada. Esse ano é um ano onde a fé da igreja tem sido provada, diante de uma batalha onde nós verdadeiramente
não temos recursos humanos para vencer. Sim ou não, gente? Assim como Josafá, Josué e Gideão, assim como esses homens de Deus, eles estavam diante de um inimigo poderoso e assustador, e eles não tinham como prevalecer, eles tinham como lutar contra eles. Então você traz para hoje, e a gente olha, a gente vê um vírus que tomou todas as nações. Nem para onde fugir a gente tem. Não, país fulano e tal não tem Covid. Vamos para lá? Não dá para ir. Todo lugar chegou, alcançou todas as nações, irmãos. Não tem como se esconder dele. Mas pastor, eu tenho muito dinheiro. Não é o suficiente. Eu posso pagar o melhor plano. Não é suficiente. Eu posso pagar o remédio mais caro do mundo. Não é suficiente. Não tem esse remédio. Não tem esse plano de saúde que te proteja. Não tem essa bolha, não tem que a gente pode te colocar, não. Não tem. Então todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. Todos estão sujeitos. Todos estão sujeitos. Rico, pobre, qualquer classe social, velho ou uma criança recém-nascida, qualquer pessoa, qualquer idade, alcançou a todos. E isso nos pegou de surpresa, amém, igreja? Nós viemos até março com todos os nossos projetos, todos os nossos planos muito bem traçados. E de repente isso surpreende o mundo. E logo chegou a todas as nações. Pegou todos nós de surpresa. E todos nós fomos encurralados aonde? No corredor do medo, sim ou não? Que é isso? Não tem medicamento. Você ligava para um médico, o médico não sabia nem o que te dizer. Doutor, mas o que é esse negócio de Covid, doutor? Essa falta de ar, ela vem e os médicos... Nós não sabemos. Os médicos não tinham respostas. Eu acho que a Paulinha tinha mais resposta que os médicos, não era, Paulinha? Tenho certeza que na época do começo, a Paulinha tinha mais resposta do que os médicos. Eu me socorri com a Paulinha, lá em abril. Então, irmãos, presta atenção. Nós fomos levados a um lugar de medo. Todos nós, irmãos, uma medida maior ou menor. Todos nós. E o que é que acontece quando a gente entra nesse lugar do medo? Sabe o que é que acontece? O medo, irmão, tira nossos olhos de Deus. É mesmo, pastor? É mesmo. Porque a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a olhar para as notícias, a gente começa a olhar para as estatísticas, para os números, e a gente começa a ver pessoas próximas de nós, e a gente começa a olhar dentro desse lugar do medo, e a gente esquece de olhar para Deus. A gente perde o olhar em Deus. Então, irmão, a gente para de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a voz da terra. Aí o que aconteceu? E eu vivi essa realidade, irmãos. A minha casa experimentou isso. Em abril ainda, mais ou menos por volta do dia 20 de abril, nós passamos por uma situação muito complicada. Estávamos, irmão, se tem alguém que se protegeu desse Covid, eu tenho convicção de que fui eu. A mulher lá de casa sabe disso. Nós nos mantivemos os mais isolados possível. Obedecemos tudo que a gente ouviu. Nada entrava em casa. A gente não saiu para lugar algum. Nos mantivemos guardados ali, sei lá, por 30 dias, logo de início, de cara, sem sair nem para supermercado. Eu tirava a roupa, irmão, no corredor. Que é isso, pastor? Verdade. Clamando para que ninguém aparecesse dos apartamentos, por medo do Covid. A minha esposa é testemunha. Tirava a roupa com medo, ela já com um saco aqui, assim, toda desmascarada, jogava dentro do saco. Acho que tinha mais cuidado lá em casa do que nos hospitais. E aí a gente já botava aquilo ali dentro da máquina de lavar. Eu já passava para o banheiro da dependência da cozinha para nem pisar dentro de casa. Irmão, nós fizemos tudo. Lavávamos tudo na porta de casa, todos os cuidados possíveis e imagináveis. Andava assim, ó, o carro já era por álcool, todo, onde eu sentava, sabe, em tudo eu pegava com pano, tudo. Então, por que você está falando isso, pastor? Para dizer para vocês que eu não fui responsável, não. Eu tive todos os cuidados, mantive todos os cuidados para preservar a minha casa. Mas com todos esses cuidados, dia 20 de abril eu fui diagnosticado com Covid. E logo em seguida toda a família pegou, a esposa, os filhos, estava todo mundo com sintomas de Covid, né? E aí, pastor, o que aconteceu?
nós entramos numa guerra, né? Essa guerra que alcançou o mundo, nós estávamos dentro dela, exatamente no centro dela. E a gente passou, irmão, por uma pressão espiritual violenta, uma guerra terrível na mente. A gente pegou um momento onde não se tinha muitas notícias, não tinha tratamento, não sabia que remédio tomar, não sabia, sabe, qual era o nível grave, o que não era grave, o que tinha que ir para o hospital, o que não tinha, a gente não sabia. Naquele momento foi muito tenso. E na nossa angústia, irmãos, a gente foi percebendo que ler a Bíblia parece que estava ficando um negócio estranho assim. Sabe, a gente queria ler a Bíblia, a gente queria ter um momento de adoração e parece que a gente não estava conseguindo romper. Sabe aquela coisa, sabe, uma nuvem. E eu reconheci que o Covid, ele é muito pior naquilo que tange o espiritual do que o físico. Pastor, o senhor teve febre? Eu tive um princípio de febre, só um princípio. Tive muita dor de cabeça e muita dor no corpo. Mas tirando disso, não tive absolutamente nada. Agora, irmão, a opressão que ficou dentro da minha casa, eu não gosto nem de lembrar. Foi algo muito real. Sabe, eu olhava para minha esposa e eu via, sabe, aquele nível de tensão, de dificuldade para a gente romper. Sabe, uma guerra foi instaurada ali naquele ambiente. E a angústia, sabe, a gente ia vendo a nossa fé se acabando, parece que ia se esvaindo, e a gente estava sem resposta. Meu Deus! E o senhor é pastor, né, pastor? Pois é, para você entender que todos nós somos limitados. Não é o título que nos, sabe, que vai nos proteger. Você está entendendo? E aí a ansiedade foi consumindo a gente. Mas sabe o que eu aprendi, irmão, com essa experiência? É que exatamente o que Deus nos mostra através das guerras enfrentadas por Josafá, por Gideão e Josué, que tem momentos no meio da guerra que a arma certa não é só o clamor, amém? A súplica. Tem momentos na guerra que a arma certa é um brado, porque a gente estava orando, irmão, a gente estava clamando, a gente estava orando, mas a coisa não estava acontecendo. As trevas ainda estavam ali sobre nós, e a gente estava sentindo um peso de agonia. Mas existem momentos, irmãos, que precisa entrar um brado. A igreja precisa se levantar para bradar e declarar com autoridade e fé quem está no controle de tudo. Ei, ontem eu estava orando, pedindo uma direção para essa palavra de hoje. O que é que eu iria compartilhar com a igreja do Senhor? Nós estamos chegando ao final do ano, e eu disse, eu entendi, eu preciso compartilhar algo que eu experimentei e que fez uma diferença na minha vida. Porque eu testemunhei, aconteceu comigo. E o que é, pastor? Experimentar em fé essa atitude aqui. Porque o barulho, irmão, que vai estrondar nas regiões celestiais, que vai ensurdecer, desbaratinar o exército de demônios que estava vindo com fúria para atacar, é o clamor, é o brado da igreja. É isso que vai desbaratinar o exército inimigo. Preste atenção, olha para cá. Irmão, eu acho que já estava depois do 12º dia de sintomas do Covid. Praticamente eu já não sentia mais nada. Os meninos nem sentiram quase nada. Os meninos, um princípiozinho de febre, e destruindo a casa, e a gente correndo atrás, não sentiram praticamente nada. Acharam, ainda deu uma tossida uns 2, 3 dias. Tomou uma azitromicina ali, ficou bem. Eu nem azitromicina não tomei. No 12º dia, graças a Deus, estava tudo bem em termos de sintomas. Mas aquela nuvem ainda estava sobre a nossa casa. E o que eu não conseguia entender é que a gente estava orando, lendo a Bíblia, clamando, e nada estava acontecendo dentro daquilo que a gente esperava. Presta atenção. Então vinha muitos medos, dúvidas e angústia. Mas teve uma noite em que o Espírito Santo tomou a vida do apóstolo dessa igreja, o nosso apóstolo, nosso pastor. E eu estava conversando com ele, ele sempre me ligando, e aí, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Mas o Espírito Santo testifica, amém? Que nós estávamos debaixo de um nível de guerra violento. E aí naquela noite, o Espírito Santo tomou ele, e ele liga, irmão, era por volta de uma meia-noite mais ou menos. Quando ele liga, e é isso que eu quero compartilhar com você como igreja, pela experiência que eu vivi esse ano. Porque eu sei que tem poder, algo diferente aconteceu. E na hora que ele ligou, irmãos, sinceramente eu estava sem força. Eu estava sem força.
sabe, de tantos dias guerreando no espírito e nada rompia. E eu estava sentado assim, ó, no canto do sofá, e aqui olhando para a varanda, né, e vendo as luzes da rua lá embaixo. E eu estava sem força. E ele disse assim: ei, homem de Deus, se levanta agora. E eu disse: amém. E ele disse: existem horas que não é só o clamor, existem horas que não é só o louvor, existem momentos que a igreja precisa bradar. Coloca no viva voz, porque eu vou bradar dentro da tua casa agora. E essa nuvem de medo, de pavor, vai cair por terra. E eu coloquei no viva voz, e ele disse: começa a marchar dentro dessa casa, porque vai cair hoje. E ele começou em autoridade, tomado pelo Espírito Santo, a guerrear e dar ordem ao mundo espiritual e dizer: espírito de enfermidade, você não é maior do que Deus. O Espírito de Deus é maior. E aqui eu entendo, irmãos, que a glória de Deus invadiu aquela casa. Irmãos, naquela hora, a glória que tanto eu ansiava invadiu os nossos corações. A certeza de que aquilo não ia roubar a alegria e a paz da minha casa encheu meu coração de convicção. E eu disse: agora acabou o Covid, agora acabou. E aquela glória invadiu a Chara, e nós começamos a profetizar. Irmão, nós fomos dormir, acho que umas 5 horas da manhã, gritando dentro daquela casa com o poder de Deus, a glória de Deus. Deus, presta atenção, tem dias, irmãos, o que é que a gente tem que fazer, pastor? A gente precisa estar sensível ao que o Espírito Santo vai falando. E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo dessa igreja, que tem estado sensível à voz do Espírito. Irmãos, eu não entendi. Eu estava lendo Bíblia, eu estava adorando, eu estava dobrando os joelhos, mas Deus estava querendo um brado. Tem dia que nós vamos tocar e as cadeias vão cair. Tem dias, irmão, que a gente vai quebrar vaso de barro e as cadeias vão cair. Mas tem dias que a gente vai ter que dar um grito no mundo espiritual. Pastor, e o que o senhor quer compartilhar com a igreja hoje? Irmãos, eu tenho entendido que é um tempo que a igreja precisa gritar com autoridade. Ei, igreja, Deus tem os seus meios, os seus modos. Pastor, eu não entendo nada, eu nem concordo, mas obedeça. Quando algum nível de guerra se levantar, comece a bradar e a dar ordem, e mostre quem é que manda. Nós precisamos trazer a essa consciência, quem é que está no controle de todas as coisas, irmãos. E ali a gente viu todas as cadeias de opressão, de medo, de ansiedade, de enfermidades caindo por terra. E de maneira sobrenatural, irmãos, nós vimos o inimigo sair da nossa casa naquela noite. Nós vimos literalmente a nuvem escura sair de dentro daquela casa. E ali nós nos levantamos, sabe, e tomados de fé, nós pudemos compartilhar com muitas outras famílias, sabe, dessa experiência, trazendo força para muitas outras pessoas durante esse processo. Irmãos, o que nós precisamos entender é que o inimigo, ele não pode nos tocar, amém? Não pode. O inimigo não pode nos tocar. A Bíblia nos afirma que todo aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca, não toca. Mas presta atenção, o inimigo sabe disso. E por que é que muitas vezes nós somos afligidos? Porque o inimigo usa da uma estratégia de intimidação. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda, sabe, ele anda rondando, ele anda rugindo como um leão ao derredor, procurando quem ele possa devorar. Ele sabe que não pode devorar você, mas ele quer intimidar pelo rugido. Ele quer intimidar a igreja pelo rugido, e ele fica tentando nos intimidar, e vai trabalhando com setas, com dados inflamados do maligno, e vão contaminando a nossa mente, irmãos, e vai minando a nossa fé, amém? Então, irmão, tudo com qual objetivo, pastor? Paralisar a igreja, parar a igreja. Para quê? Para que você não rompa, para que você não avance, para que você perca a guerra. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos as guerras antes mesmo de entrarmos na batalha. Eu quero repetir, presta atenção, igreja. Você sabia que existe muitas vezes que a gente perde a guerra porque a gente nem consegue entrar na batalha? A gente fica tão amedrontado, a gente fica tão angustiado,
O medo nos domina de tal forma que a gente não tem nem força para entrar na guerra, na batalha. A gente nem entra na batalha, a gente já recua, já entrega os pontos. Não, preste atenção. Essa foi uma situação que me trouxe aprendizado esse ano. Olha para cá, quero compartilhar, eu quase não compartilhei com ninguém na igreja. E eu aprendi que nós não podemos deixar o inimigo nos intimidar. Outubro desse ano, eu estava chegando de viagem, eu estava trabalhando. E eu cheguei numa quarta-feira em casa, umas quase 7 horas da noite. E o culto aqui, começando às 19 horas. E quando eu cheguei em casa, eu abracei meus filhos, abracei minha esposa. E eu perguntei, e aí, como é que está? E eu estava decidido a ficar em casa descansando, porque eu tinha virado muitas madrugadas trabalhando. Foram dias seguidos e eu estava fisicamente exausto. Eu disse, amor, não vou dar conta de ir para a igreja, estou chegando agora. E ela, amém, tudo bem. E eu observei, eu olhei nos olhos delas e eu vi que tinha uma atenção que estava além do cansaço para organizar os meninos para vir para a igreja. E ela disse, não, mas eu preciso ir para a igreja. E eu entendi que tinha algo mais sério. E eu disse assim, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo, você quer compartilhar comigo? Aí ela disse, não, acho que não é o momento, né? E aí quem me conhece sabe que eu não gosto de uma coisa muito guardada, não consigo esperar muita coisa. Deus tem que trabalhar essa ansiedade, né? Orem pelo pastor. Eu disse, não, você vai precisar compartilhar, compartilha comigo. O que está acontecendo? E ali naquele momento ela disse, você lembra da consulta? O Lourenço, há alguns meses, né, principalmente depois da pandemia, começou a manifestar uma dificuldade de andar. E aí ele fazia futebol, e no futebol ele estava caindo muitas vezes, um desequilíbrio na pisada, e ele estava andando muitas vezes com muita dificuldade. E eu digo, amor, tem que levar esse menino no médico para observar isso aí. Esse menino não tem cava no pé, precisa usar aquelas palmilhas para ajudar a pisada desse menino, leva no médico. E a gente já vinha observando isso há algum tempo. E ela disse, você lembra daquela consulta que a gente vinha adiando? Eu levei o Lourenço essa semana, que você estava viajando. E eu digo, sim, o que aconteceu? Ela disse para mim, o médico fez uma série de exercícios e de exames com ele. Quem não conhece, eu sou casado com a pastora Chara, temos 2 filhos. O Lourenço tem 9 anos, a Chloe tem 3 anos. E filhos da promessa de Deus. E quando ela disse assim, eu fui à consulta essa semana, e eu estou muito aflita. Digo, o que foi que ele falou? Não, ele não tem um diagnóstico fechado, mas ele pediu um exame. E daquele exame, ela foi pesquisar a respeito do que se tratava. E ela percebeu, pelo nível de preocupação do médico, que era algo muito sério. E ela foi pesquisar o exame. E o exame era para identificar uma doença genética muito rara, que era uma atrofia muscular nos membros inferiores. E aquela atrofia nos membros inferiores era algo degenerativo, porque era algo no cérebro, enfim. Era algo degenerativo e que tinha uma sobrevida até no máximo 30 anos. Irmãos, naquela hora, eu fiquei sem chão. Eu disse, como é? Então isso é possível? Está acontecendo com o nosso filho? E ela disse, sim, é possível. Mas naquela hora, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês entendem que tem dias, irmãos, que a gente fisicamente, a gente não tem forças para guerrear, mas a gente precisa reconhecer a necessidade em cada momento. E naquele momento eu disse, eu não posso ficar em casa, eu não vou dormir. Eu preciso ir para a igreja. Espere que eu vou trocar de roupa, vou fazer qualquer coisa e vou para a igreja. Porque, irmão, a gente precisa entender que existem guerras que nós não temos forças para lidar com o inimigo. Humanamente nós não temos forças para lidar com o inimigo. E a gente precisa vir a casa. A gente precisa vir a um lugar onde a gente possa apresentar o nosso clamor a quem verdadeiramente pode solucionar e livrar a nossa família. E eu digo, eu preciso ir para a casa de Deus. E eu vim para a casa de Deus com ela. Então, nós viemos para o culto. E que culto, irmãos. Choramos.
né? E todo mundo, uau, que unção. Pastor Frank, da pastora Sara estão na unção. Aleluia. E você não sabe a angústia que eu estava naquele momento, né? Guerreando contra a minha alma, que estava querendo acreditar naquele prognóstico, naquele diagnóstico, sabe? E meu espírito guerreando, dizendo: essa é mentira de Satanás. Mas ao mesmo tempo eu estou vendo, o menino está com dificuldade, está caindo, o menino não tem força nas pernas, o menino está com uma pisada estranha, ele não está andando direito, sabe? E a gente fica olhando para as circunstâncias, e as circunstâncias nos levam para um lugar de medo, e o medo nos impede de ver Deus e ouvir a voz de Deus. E eu estava sendo tomado por aquilo, irmãos. Ai, como eu louvo a Deus pela vida do apóstolo dessa igreja. Pastor, o senhor puxa saco dele, que seja, aleluia. Mas todas as vezes que eu vi esse homem se mover no mundo espiritual, foi para ser instrumento de cura e de bênção na minha vida e na vida da igreja. Naquela sexta-feira daquela semana, ele disse: fazia tempo que a gente não tinha ido para o monte. E ele disse: sexta-feira nós vamos para o monte orar. E a Sara disse: amor, nós vamos para o monte. Eu digo: amém. Estamos cansados, eu estava exausto. Eu digo: mas nós vamos para o monte orar, sexta-feira. E a gente subiu para o monte da Sabiaguaba, irmãos, para orar. E aí quando a gente começou a orar, nós subimos aquele lugar pedindo uma resposta de Deus. A gente queria uma direção de Deus para aquela situação que estava acontecendo, a vida do nosso filho. E no meio daquela noite ali de adoração, né, e de tanta coisa, a Sara começou a cantar, né? E ela começou a cantar a música do Ministério 100% Trigo, né? Eu vou beber da tua fonte, vou sorrir como criança, me jogar aos teus pés. Ela começou a cantar essa canção. E enquanto ela cantava essa canção, e eu chorava ali do lado, eu orando, clamando, enquanto ela cantava essa canção, Deus falou ao coração dela. E ela ergueu os olhos para o alto. E quando ela ergueu os olhos para o alto, Deus deu uma visão. E a visão que Deus dava, o Lourenço tinha 30 anos na visão. O prognóstico médico lá do exame dizia que ele só teria vida até 30 anos de idade. E Deus dá uma visão a ela, o Lourenço com 30 anos de idade. Mas o Lourenço não estava deitado numa cama de hospital, o Lourenço não estava sentado em uma cadeira de rodas, ele não estava inválido. Ele estava correndo. E ele corria para os braços dela. Ele corria em direção aos braços dela. E aí Deus disse: ei filha, você vai ouvir o que o Google, o que os médicos, o que a terra está falando, ou você vai ouvir o que eu estou falando? O que é que você vai decidir ouvir? E naquela hora, irmãos, para a glória de Deus, sabe, aquela consciência desse Deus, de ouvir uma ordem e dizer: fique só na posição, porque eu vou mostrar, eu vou fazer. Já vinha sobre nós a convicção de que aquilo era uma mentira do inferno, que aquilo não iria acontecer, como não vai acontecer. Mas a gente tinha os exames para fazer, e esses exames só saíam com 30 dias, que a médica que faz o exame só tem uma em Fortaleza, uma fila imensa. O exame só poderia ser feito com 30 dias. Mas a angústia do nosso coração já saiu. Eu digo: pode fazer quantos exames quiser, pode fazer todos os exames que quiser, eu já tomei posse. Isso aqui não vai acontecer na vida do nosso filho. E aí ela foi fazendo todos os exames, terminou o exame terrível, e ele aguentou, suportou. E aí quando ela terminou todos os exames, irmãos, quando ela concluiu todos os exames, ela levou para o médico. E quando ela apresentou para o médico olhou, reolhou, virou de novo e disse: não tem nada nesse exame. Não é absolutamente nada nesse exame aqui. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não tinha mais nada.
E aí, irmão, você me pergunta: pastor, o que é que ele disse? Ele disse: esse menino está crescendo rápido demais. Ele só tem 9 anos, está crescendo muito rápido. Isso é coisa do crescimento. É só uma questão de alongamento. Faça uma fisioterapia de 1 semana, 2 semanas de alongamento, e ele não vai sentir nada, porque não tem nada, nenhum dos exames que ele fez. Irmãos, você sabe o que aconteceu, irmãos? Nós lançamos a nossa ansiedade sobre Deus. Nós aprendemos, irmãos, que nas nossas angústias e aflições nós somos limitados. Então a gente precisa transferir para quem pode resolver. E nós lançamos sobre Ele, irmãos. Aleluia. Entendemos que tudo, absolutamente tudo que nos ameaça, está sob o controle do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, é Ele quem peleja as nossas guerras. E nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se o Senhor estiver conosco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Então nós precisamos entender, ainda que se levantem guerras, ainda que se levantem pandemias, ainda que se levantem enfermidades, perseguições, nós precisamos lembrar quem está conosco, quem está no controle de todas as coisas, e nada vai nos causar mal algum. Aleluia. Irmão, se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Porque nós estamos nele e Ele está em nós. Nós podemos ter plena certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir poderão nos separar do seu amor. Aleluia. Quem foi alcançado pelo amor do Senhor Jesus aí? Quantos foram alcançados pelo amor do Senhor Jesus? Então deixa eu dizer algo para você, para eu encerrar nessa noite. Não deixe seu coração se sobrecarregar sobre as circunstâncias, sobre os problemas, sobre os medos, sobre a inquietude do dia de amanhã, pela falta de controle do que vai acontecer, sabe? Como é que vai ser? Deus vai suprir. Deus, não deixe esse peso vir sobre você, irmão. Lance tudo isso sobre o Senhor. Deixe aos pés do Senhor os seus temores. É esse o meu desejo para a igreja do Senhor Jesus, nessa hora, nesse domingo. Nós como igreja precisamos aprender a lançar aos pés do Senhor toda e qualquer preocupação. Eu sei que existem muitos outros problemas, talvez que você esteja enfrentando. Pastor, você não sabe o meu, pastor. Pronto, irmãos, eu compartilhei um pouco daquilo que eu experimentei esse ano, para que você possa se encher de fé, porque eu não sou o queridinho de Jesus, eu não sou. Então, irmãos, eu sei que o mesmo livramento que Deus ministrou sobre a minha vida, Ele pode ministrar e irá ministrar sobre a vida da igreja. Aleluia. E esse ano está terminando, irmãos, e muitas vezes a gente não se permite sonhar com o próximo, porque a gente olha para a realidade. Poxa, esse ano foi tão difícil, então eu não vou nem projetar o próximo ano, eu não vou nem imaginar nada para o próximo ano, eu não vou nem pedir nada ao Senhor o próximo ano. Sabe, a gente fica nessa inquietação. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Eu quero que você repreenda esse medo, essa inquietação, essa sombra de dúvida com relação a qualquer pensamento. Você pode ficar de pé? Pode ficar de pé, vamos orar. Eu quero que você fique de pé nessa hora.